Boa noite mais uma vez, graça e paz a todos vocês. Quantos aqui já se perguntaram, por que será que ele fala? Sim, eu vou tirar, eu estou vendo, fica tranquilo, pode ficar calmo que aqui os meus movimentos são todos friamente calculados. Por que vocês nunca pararam para se perguntar assim, por que ele sempre fala, boa noite, graça e paz? Alguém já fez essa pergunta? Então diga para mim assim, graça e paz para você também, diga. Você que está na live, faça isso, diga para mim, graça e paz para você também. Isso, sabe por quê, queridos? Quando você declara a graça e a paz, a Bíblia nos orienta a nos cumprimentarmos ou saudarmos uns aos outros com a paz do Senhor, sim ou não? Quem já leu isso na Bíblia? Mas aconteceu um episódio há 2000 anos que um homem chamado Jesus subiu na cruz. E ele subiu numa cruz, ali ele foi esmagado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, sofreu tudo que tinha que sofrer, para que a graça fosse derramada sobre a humanidade. E então quando eu uso a expressão que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, é porque a graça, ela é única e exclusivamente poderosa para trazer o poder da paz do Senhor sobre você. Então passe a fazer isso. É importante nós aprendermos esses detalhes da vida cristã, amém? É a poderosa graça, é o escândalo da graça que fez com que você hoje pudesse estar sentado aqui, e talvez você está sentado aqui cheio de problema para resolver, né? Ou cheio de culpas, mas a poderosa graça, o escândalo da graça de Jesus Cristo naquela cruz, te permite viver em paz e buscar sempre estar em paz com o Senhor, amém? Então abra sua Bíblia comigo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema de hoje, o último dia da campanha, Derrubando Gigantes. Eu quero falar sobre resiliência para vencer gigantes. Esse é o tema da minha palavra. E eu quero que você sempre anote, que você abra a sua Bíblia já em Ezequiel 47. Abre comigo no verso 1, nós vamos ler. Livro de profeta Ezequiel 47, verso 1. Quantos acharam, digam amém. Você que está em casa e achou, diga amém. Põe na tela para mim se puder, Anderson, te agradeço. Quantos estão aí já com o texto aberto? Tem uma versão diferente, vamos ver essa versão aqui. Essa é a mesma minha, vamos embora. Sim, depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul, e ele me levou para fora do muro, pelo portal norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Então esse homem tinha uma trena na mão, ou 1 metro na mão, ele ia medindo. Quando percorrermos 500 metros, ou seja, 1000 côvados, que significa 500 metros, meio quilômetro, ele me levou para outro lado do rio, e ali a água chegava aos meus tornozelos. E ele mediu mais 500 metros, mais 1000 côvados, e atravessamos o rio novamente, e dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, mais 1000 côvados medidos, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500, mais 1000 côvados, e ali a água era um rio fundo, suficiente para atravessar a nado, mais fundo demais para atravessar a pé. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, e queremos que nessa noite ela cause um efeito poderoso dentro de nós, para que ao recebermos ela, concebermos ela em nós, podemos nos tornar hoje resilientes, capazes de permanecermos fixados no lugar que o Senhor nos colocou para vencermos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero iniciar falando sobre esse texto de Ezequiel, porque esse texto ele fala de intimidade.
E ele fala de profundidade. Observe que o texto começa falando que ele foi levado por um homem de Deus até um lugar no templo, onde que ele teve uma visão que jorrava água. E ele pisou para o lado de fora, o lado sul do oriente. E ele pisa e essa água vem até os tornozelos. Depois ele mede mais 1000 côvados, 500 metros, e ela vem nos joelhos. Depois ele mede mais 500, ela vem na cintura. Depois ele mede mais 500 e ela já não dá mais pé, como diz aqui no sul. E precisa atravessar a nado. E pensando sobre resiliência, eu quero falar de 3 coisas com você: resiliência, raiz e base, para você vencer os seus gigantes. Primeiro, falando sobre resiliência, a resiliência é a capacidade que alguém desenvolve para passar por adversidades e não alterar o seu estado original. Isso significa resiliência. Muitos de nós perdemos a resiliência quando nós não estamos no nosso estado original. Lembram aqui que eu disse num desses cultos de fé e milagre que você é rei e sacerdócio, que você, o Novo Testamento lá em 1 Pedro está dizendo que você é raça eleita, povo de exclusividade de Deus. Eu falei isso, quem lembra aqui? Amém? Você lembra? E quando eu falei sobre isso, eu não falei para te agradar, eu falei porque a palavra está dizendo que você é. Entende? Então, falando sobre resiliência, a resiliência ela está em você, porque ela faz parte de você, porque você foi criado para que a resiliência ela venha sendo, a cada dia, ela venha sendo formatada, ou ela venha sendo, a melhor palavra para colocar não é formatada, ela venha sendo, melhor dizendo, edificada dentro de você. Que cada passo, porque ele está falando aqui que ele entra no primeiro, ele tem água nos tornozelos. Quando ele começa a caminhar para frente, na medida de mais 500 metros, meio quilômetro, a água vem pelos joelhos. E a resiliência, para você ter resiliência, você precisa crescer. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, ele diz que quando eu era menino, eu falava como menino, eu fazia as coisas de menino. Quem já ouviu essa expressão do apóstolo Paulo? Ele dizia, eu era um menino, então eu agia como menino. Eu tomava decisões de menino. Mas agora eu já sou um homem. Então Paulo, ele já entrou nessa intimidade, ele já se aprofundou, as águas já subiram acima dos seus lombos, dos seus ombros. Paulo já está dizendo que ele é um homem, que ele não é mais um homem que não tem a resiliência, que não tem hoje um caráter já pronto para dar uma resposta adequada para toda e qualquer situação ou adversidade que se levante diante dele. E usando a adversidade que se levanta contra mim, contra você, contra nós, como um gigante, eu uso aqui um exemplo de resiliência. E a resiliência, para mim, no meu ponto de vista, ela é algo que se conquista paulatinamente. Ninguém conhece essa palavra, né? Só a minha avó com 101 anos. Então, gradativamente você conhece. Você é muito jovem, a minha avó que fala paulatino. Paulatino quer dizer gradativo. E esse homem de Deus, chamado Davi, ele, para conquistar a sua resiliência, escute isso que eu quero falar para você. E eu não posso deixar de falar de Davi nessa mensagem. Não é ele o foco dela, o foco é Ezequiel. O foco aqui, nós vamos estar no profeta Ezequiel. Mas eu não posso deixar de falar de Davi e Saul. Não tem como falar de derrubar gigante e não falar de Davi. Não tem como. Davi, ele foi paulatinamente crescendo e adquirindo resiliência e firmando raízes. Enquanto ele estava no campo, ele estava atento no seu treinamento. Olhe para mim, igreja, e olhe para mim, você que está na sua casa assistindo o culto. Você está atento ao treinamento que o Senhor tem te dado nesses dias? Você está atento ao que o Senhor está te chamando para treinar, para ser treinado? Se você não está, escute o que eu vou dizer para você. Você vai cair diante dos teus problemas, dos teus gigantes. Você vai cair. Infelizmente eu tenho que te dar essa notícia. Mas se você está se preparando, buscando a Deus, orando a Deus, confiando em Deus, conectando os teus planos aos planos de Deus, está escrito que você é um vencedor.
E Davi, ele foi gradativamente crescendo. Ele venceu o leão, ele venceu o urso, ele venceu o frio, ele venceu aquela ovelha no rebanho do seu pai, que imagina você andando, imagine comigo, pense comigo, você andando 5 quilômetros, deslocando um rebanho de um campo para o outro, ou de um campo para um abrigo, e quando você chegou no abrigo, falta uma ovelha. Você tem que voltar os 5 quilômetros, depois daquele dia cansativo, daquele dia frio, ou de sol, ou de chuva, e buscar essa ovelha. Isso é gradativamente crescer e adquirir resiliência. Davi, diz a Bíblia, que ele nunca deixou uma ovelha cair nas mãos de um predador. Então a palavra diz que ele sempre buscou as ovelhas e a contou uma a uma, porque ele tinha resiliência, e ele acrescentava cada dia na vida dele a força que a resiliência dá para uma pessoa. Por isso, queridos, que quando ele chegou diante do Golias, olha que interessante, parece uma história, parece conto da carochinha, mas ele pegou aquela pedra e mirou a cabeça do gigante. Fala para mim, irmão, não seja hipócrita. Quando você ouviu essa história, você vai falar, isso aí parece brincadeira, cara. Eu estou no século 21, cheio de problema. Os caras daqui a pouco estão fazendo mulher inflável, robô, e os caras estão falando para mim que esse maluco derrubou o gigante com uma pedrinha. Parece mentira, né? Só que escuta o que eu vou te falar. A resiliência de Davi levou ele paulatinamente a cada conquista. Quando ele chegou diante do gigante, escuta o que eu vou te falar para ti. Quando ele chegou diante do gigante, olhe para mim, você que está aí assistindo o culto, ele pegou aquela pedra e ele disse, no seu espírito, na sua alma, eu creio nisso, assim que eu atuo com a fé. Ele diz assim, Deus, a minha fé e o meu treinamento e as minhas bases e as minhas raízes estão firmadas e fixadas em ti. Essa pedra vai se transformar numa bomba na cabeça desse incircunciso, e ele vai cair no nome do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor foi quem me arregimentou. Eu creio nisso, queridos. Quando eu vejo Davi, e hoje tem algumas imagens produzidas, a própria igreja Sara Nossa Terra produz a nossa igreja, eu fico olhando para aquela imagem e falo, nossa, por isso que Saul tinha medo dele. Por isso que Saul tinha medo de Davi, porque Davi tinha resiliência e conquistou ela paulatinamente, porque Davi tinha raízes fincadas. Aí Davi tinha uma base. O seu general, o Senhor dos Exércitos, ele falou, quem me regimentou, seu incircunciso, foi o Senhor dos Exércitos. E Deus bateu no peito no céu, pronto, nem era para morrer esse desgraçado, mas meteu a mão com o Davi, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, porque ele não está indo na força dele. E você como cristão, como é que você está? Como é que está a tua resiliência? Você está indo, você que está em casa, na sua força ou na força do Senhor? A campanha de 7 quartas-feiras, terças, a campanha. Outro dia falaram para mim, que tanta campanha. Eu falei assim, qual foi a campanha da sua vida que você saiu vitorioso ou que você saiu bem sucedido? Nenhuma. Então você tem problema com campanha, vamos fazer cura interior. Amém, irmão? Porque a campanha ela é feita para quê? Para paulatinamente, gradativamente, você crescer, se transformar num filho, numa filha de Deus resiliente, que com a resiliência irá estar preparado no momento de derrubar a adversidade ou a dificuldade que veio contra você. Isso é resiliência, capacidade de não alterar quando chega a adversidade. Está vindo aí a bomba, Jonas. Semana eu tive uma bomba, e eu falei, vem bomba, vem em mim que tu vai ver, eu vou te explodir, eu sou homem bomba mesmo. E aí eu cheguei em casa, minha esposa é muito minha parceira, nós somos muito cúmplices, e hoje ela nem sabe, ela me deu uma palavra, ela disse assim, ó, isso vai servir para te limpar. E eu falei, eu tomo posse dessa palavra, estou limpo. Tem gente que não percebe Deus falar, sabe por quê? Porque nós estamos esperando cair chuva de meteorito dos céus.
Nós estamos esperando aparecer um anjo. A propósito, se um anjo aparecer para ti, cuidado. Ele pode ser um anjo caído. Sabe que os demônios, o exército de Satanás, eles eram anjos. Terça parte, quem sabe disso? Então ele pode aparecer para ti no formato de anjo. Ele não perdeu o formato. Tem gente esperando ele com o garfo, com o rabo e com o chifre, né? Olha, isso aí já é um conto. Isso aí já é imagem vendida. Cuidado. A Bíblia diz que se aparecer para ti um anjo, pregando outro evangelho, a não ser o evangelho que está escrito na Bíblia, é mentira, anátema. Cuidado. Muitas religiões hoje foram levantadas na nossa cultura porque viram anjos. E vão se dar mal. Vai dar ruim. Vamos lá. A resiliência, gente, ela constrói relacionamentos sadios e contínuos. E para isso nós precisamos de intimidade. E aqui eu volto agora aqui no livro de Ezequiel. E essa intimidade, ela se dá também paulatinamente, gradativamente, quando eu entro e piso nas águas. O que é pisar nas águas para mim hoje, Jonas? Quando você entrou no Evangelho, recebeu Jesus como Senhor, você entrou com as águas até os seus tornozelos. Mas você não pode ficar parado com a água nos tornozelos, porque você não alcançando profundidade, intimidade, você não se torna resiliente ao ponto que nós vamos para o próximo passo de firmar a sua raiz em um lugar produtivo. Você precisa fincar a sua raiz em um lugar onde você vai produzir o que? Fé, esperança, perseverança, caráter aprovado, milagres. Eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu creio, por isso eu vou seguir em frente e o meu Deus irá fazer milagres na minha vida. Mas não, acontece que muitas vezes nós estamos ligados a quem? Às pessoas. Nós estamos ligados aos relacionamentos. Escute isso que eu vou te falar para ti. Tem muita gente que ligado a relacionamentos, ela quando se dá mal, ela acha que todo mundo é mal. Sabia? A pessoa que se envolve com o presunçoso, a pessoa que se envolve com o avarento, a pessoa que se envolve com o cara que tem a falsa humildade, que o cara que está sempre com a segunda intenção para cima de ti, ela vai, sabe o que vai acontecer com ela? Ao invés de resiliência, sabe o que vai acontecer com ela? Vai ser o contrário. Ela vai acreditar que todas as pessoas são más. Não, João, mas nós não podemos falar que todas as pessoas são más. Pois é, João Batista não teve nenhum problema em chamar o povo de raça de víbora. Jesus não teve nenhum problema em chamar o povo de sepulcro caiado, filhos do Satanás. Ele não teve nenhum problema. Não é que todos são maus, é que tem uns bons e tem os maus. E o meu problema aqui, que eu quero encerrar essa parte da resiliência, não é para os maus. O meu problema não é os maus gritando. O meu problema é quando os bons se calam. Quando os bons alteram o seu estado original porque os maus estão gritando e fazendo barulho. Quando os maus começam a fazer barulho, querido, você não precisa fazer barulho, você precisa ficar firme e dizer: eu sou resiliente, porque quem me arregimentou para ser um mais do que vencedor. Então eu vou entrar, eu vou derrubar. Oh, mas tem barulho. Dane-se o barulho. Dane-se o barulho. Eu vou entrar. Eu vou conquistar, eu vou derrubar o gigante na área emocional, eu vou derrubar o gigante na minha área da saúde, eu vou derrubar o gigante na área financeira, eu vou entrar, porque eu sou filho do Todo-Poderoso. Resiliência, não altera o seu estado original, o estado que você adquiriu, mas cresça paulatinamente. A água nos segundos 500 metros. Por que eu estou falando desse texto? Porque quando você andar para frente, você tem que crescer, não pode decrescer. Então o homem andou mais 500 metros, a água veio nos joelhos. Ele andou para frente, melhorou, está alcançando profundidade, experiência. Está alcançando experiência. Tem muita gente que só tem experiência com Deus. Tem muita gente
que recebeu o Espírito Santo, que você conhece, que orou em línguas, que foi embora da igreja? Quantas pessoas você conhece aqui que está online ou aqui presencial, que estava na igreja, que tinha experiência com Deus, mas muita experiência? Tu via a pessoa arrepiar, sussurrar, urrar, e ela foi embora. Cadê ela? Você conhece alguém assim? O cara que chegou na igreja, pastor, líder, eu vou fazer tudo. Eu vou ler a Bíblia em 24 horas. Eu vou ajudar aqui na igreja. Ele chega que nem um ninja. Do mesmo jeito que chega, some. Sumiu. Cadê a resiliência dessa pessoa? É uma pessoa, queridos, que está acometida por algo chamado inconstância. O inconstante, diz o livro do Provérbios, que a vida dele é uma ruína. E quando você se associa ao inconstante, você não derruba gigantes. Imagina Davi, esse homem tão ilustre, essa figura emblemática da Bíblia Sagrada, ele se associando com Saul. O tamanho daquele louco, cara. Saul, diz a Bíblia que ele era de estatura grande. Ele tinha medo daquele baixinho. Ele tinha medo daquele guri. Ele tinha medo de Davi, ele estremecia, sabe por quê? Porque o que Davi tinha, ele não tinha. Davi tinha resiliência. Davi era resiliente. Davi fala, eu sei quem eu sou, maluco. Eu sei quem eu sou. E olha que interessante isso, também vai ficar para a tua história, para te gravar na tua vida. Sabe o que aconteceu com Saul, meu irmão? Sabe o que aconteceu? Ele morreu perseguindo Davi, e ele nunca encontrou. Deixa eu falar algo para ti. Um filho dele falou, meu pai, eu não tenho nada contigo, e se aliou a Davi. Gente, o filho do cara discerniu que ele era um dos maus, Jonatas. E ele, quando Davi vinha, e o pai dele ia no encontro de Davi numa tocaia, ele corria, ele era filho de Saul, ele tinha linhagem real, e dizia, rei, não vai por esse caminho, porque meu pai está armando uma armadilha para ti. Rapaz, quando tu te tornar um resiliente na presença de Deus e crer nele, usar a fé que traz à existência as coisas que não existem. Olha, escute, o Deus, o general que é Cristo, que te arregimentou, ele vai te fazer poderoso, e onde tu passar, os gigantes terão que deitar e ser estrado dos teus pés. Você precisa crer, o Senhor é contigo, o Senhor te abençoa. E eu quero falar sobre raízes agora. O que são raízes, Jonas? Abre a tua Bíblia comigo, Provérbios, projeta para mim, por favor, antes, 22:6. E eu vou te dar biblicamente, basalmente, raiz. O que é raiz, Jonas? Eu preciso dessa raiz. Vamos lá. Está escrito ali. Ensine o menino, ou ensine o filho, ou ensine, vamos lá, gauchão. Ensine o guri no caminho certo. E mesmo quando tiver chiru, não se desviará dele. É isso? Não, né? Tá ruim demais, né? Vamos ler direito. Ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Gente, escuta aqui que eu vou falar um negócio para vocês. José. Você sabe por que José teve aquele sonho e foi vendido como escravo? E aparentemente ele estava perdendo? Você sabe de quem que José é neto? Quem sabe me dizer de quem que José do Egito é neto? Quem sabe aí? Eu acho que todo mundo sabe. Quem sabe dizer o nome do avô dele? Ninguém sabe, gente, misericórdia. Quem sabe dizer o nome do avô de José? O Luiz sabe. Não sopra, Luiz. Quem sabe? Pode falar, Cristina. Não entendi. Não. Isaac é pai. Então o avô é Abraão. Rapaz, o homem mais sonhador, o pai da fé, o homem que sonhou com uma nação, que disse para aquele maluco do Ló ir na direção das campinas verdejantes do Jordão, o homem sonhador, vai nascer o que dessa linhagem? Um sonhador. Aí olha só o fruto, Raquel. Quem conhece Raquel, mãe de José? Você sabia que ela não podia engravidar, conta a história. Está dando a novela na Record, gente, pelo amor de Deus. Estou até fazendo propaganda já. A mãe dele, ela teve José de um fruto de um sonho. Por isso que ele era um sonhador. Quem é você? Olha para mim aqui, gente, você que está em casa também, quem você é? Quem que falaram que você é? O que a Bíblia, o que o teu líder, o que a palavra de Deus diz que você é?
Quem você é? José, a mãe dele disse para ele: tu é um sonhador, eu te gerei através de um sonho. E ele foi em busca desse sonho e se tornou o governador do Egito e comandou toda aquela terra. Querido, escuta o que eu vou falar para ti. Você que vai fincar hoje as tuas raízes, há uma promessa, há um governo para você governar. E você não está nesse lugar porque você está anestesiado fazendo outra coisa que não é a tua missão. Sabiam disso? Vamos lá. Raízes, querido, é exatamente isso que estava escrito aqui. É você aprender o caminho que deve andar e não mais se desviar dele, porque você tem uma raiz. Você foi ensinado a ser um cristão, um filho de Deus. Sim, por quem? Pelos meus... Não fui ensinado pelos meus pais não eram cristãos. Eu não estou falando dos teus pais biológicos. Eu estou falando do teu pai que está no céu, porque ele é responsável por tu estar aqui. Tem gente que acha que o pai biológico é o Deus, é o super-herói. Isso aí a gente pensa quando é criança. Paulo falou, quando era menino, eu pensava como menino. O meu comandante lá era o meu herói. Agora eu sei que o meu herói é o meu Deus que está no céu. Eu estou falando do teu pai que está no céu e que faz tudo para que você viva bem, que garante a misericórdia se renovando a cada manhã. A Bíblia não diz que a misericórdia do Senhor vai se repetir amanhã, não, ela vai se renovar amanhã ou Jesus voltou. Amém? Se você acordar amanhã, meu irmão, salte da cama pulando, porque a misericórdia do Senhor se renovou. Queridos, entenda isso que eu quero te falar. Quando você tem raiz, você estabelece bases sólidas. Quando você tem raiz, é porque você sabe quem o arregimentou. Quando você não tem raiz, você não sabe quem você é. Então quando tu não tem raiz, tu não tem resiliência. E o próximo ponto, que é a base: quando tu não tem raiz, tu não tem base. E quem não tem base, gente, é levado por qualquer vento. Entendeu? Olha uma guerra cultural que nós vivemos hoje. Nós cristãos evangélicos, nós vivemos a guerra cultural dos usos e costumes. Ontem eu estava ensinando meus discípulos no discipulado, e eu mostrei para eles no livro de Colossenses sobre usos e costumes. Falei, olha o que está escrito aí. Ou eu sou maluco, sabe? Se é só a minha Bíblia que está falando assim, lê noutra. E olha que eu tenho Bíblia. Eu tenho Bíblia de Jerusalém, eu tenho Bíblia de Genebra, eu tenho Bíblia Thompson, eu tenho Bíblia NA, eu tenho NVI, eu tenho Spurgeon, eu tenho tudo que é nome aí. Eu tenho uma pilha de Bíblia. Eu olho numa, olho na outra e falo, quero ver se tem alguma coisa errada. Às vezes eu estou com uma pilha de Bíblia na minha frente, não consegui nem fazer ainda nem a primeira frase do sermão. Mas pense comigo, se a palavra de Deus está dizendo que uma vez que você foi ensinado por essa palavra, por este manual da sua vida, que você deve ter raízes, e raízes no Senhor, naquele que te arregimentou. Essas raízes são suficientes para te fazer permanecer e vencer os teus gigantes. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, queridos, elas acontecem de propósito, porque nós estamos sendo atestados para sermos aprovados. E muitas vezes nós, não tendo raiz, sabe o que a gente faz? A gente vai atrás do vento. Fala, vou para a igreja do outro lado da rua, porque lá me parece que tem mais poder. Gente, usos e costumes, a lua nova, o sábado, o misticismo, o esoterismo, isso tudo a Bíblia está dizendo que não tem necessidade, que o próprio Jesus é baluarte de justiça, Ele é suficiente, a graça que Ele liberou sobre a humanidade é suficiente para manter tudo que está aí. E tem gente que está procurando vento, usos e costumes, e mimimi. Para com isso, meu irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para você do uso e costume. Quantas almas você ganhou para Jesus? Ah, não, mas eu uso a saia até o joelho. Então tá. Aonde está escrito para fazer isso? Ah, mas então tá. Então vamos ler a Bíblia. Jesus está te chamando no livro de... Vamos na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Vamos lá, Ezequiel 47. Jesus está falando assim, ó, entra 500 metros no tornozelo, mais 500 no joelho, mais 500 na cintura, mais 500 nos lombos, já não dá mais pé. Ele está te chamando para uma intimidade.
Intimidade, queridos, não é experiência. Tem muito crente que tem experiência, mas já vazou. Tem muito crente que teve experiência que o Espírito Santo sumiu, não sei onde anda. Tem muito crente que dentro da igreja que teve experiência de ver alguém se levantar e sair andando, deixar a cadeira de roda, não está mais na igreja. Tem muito crente, queridos, ou gente que já foi pastor, esteve no púlpito pregando o evangelho, foi usado por Deus, teve experiências tremendas com Deus, sumiu, ninja, crente ninja. Não tem raiz, não foi ensinado para não se desviar quando o tempo passasse, porque o que acontece com aquele que foi ensinado pela palavra e que se apega na palavra? O que é que acontece com ele? Ele anda mais 500 metros e ele está buscando mais intimidade. Ele anda mais 500 metros e ele está se aprofundando mais na intimidade. Ele anda mais 500 metros e ele está crescendo. Ele anda mais 500 metros e ele está agora ficando poderoso, instrumento na mão do Senhor. Mas está acontecendo o contrário. As pessoas acham que a aparência, a roupa, o não sei o que, o arrepio, a experiência, gente, é importante, a experiência com Deus, mas mais importante que a experiência é a intimidade. Eu falei para meus discípulos ontem, vocês já foram no colo do Pai? Tem gente que não vai, sabe por quê? Porque tudo que tu tens de herança na tua raiz, no ambiente que tu foi treinado, é dor, é tristeza, é abandono. Ei, sai daí, sai daí, sai daí, meu irmão. Sobe para o colo do Pai. Deus não te colocou aqui, meu querido irmão, para ser um sofredor e sentou no trono e deixou correr. Deus não é maluco, Deus não é um ser insano. Deus é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Sai daí, sai desse lugar aonde você está sofrendo e diga: eu quero colo, Senhor. Eu nunca ganhei colo. Fala, querido, talvez eu vou começar a fazer isso. Eu vou abrir uma geração de paternidade espiritual, um grupo de homens para falar sobre isso. Sai, querido, sai desse lugar que você não recebeu carinho, que você não foi amado, que você só foi abusado moralmente, sexualmente, seja lá comumente. Você sai desse lugar hoje, por favor. Você que está assistindo o culto, sai desse lugar. A tua raiz é uma raiz de Jessé, a tua raiz é a raiz de Davi, a tua raiz é a raiz do Cristo que está à direita do Deus Pai, liberando unção, poder, graça, vida abundante sobre você. Sai daí, meu irmão. Sai, 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 sai. Sai desse lugar. Jonas, eu não conheço o carinho do pai. O meu pai foi embora, eu não conheci. O meu pai faleceu, eu não conheci. Escuta o que eu vou falar e eu já termino com a base. A Bíblia diz que o nosso Pai que está no céu, ainda que os nossos pais biológicos nos deixem, Ele jamais nos abandonaria. Está escrito assim. Só que você nunca teve a experiência de ganhar um colo ou um carinho. E talvez você está com medo de ganhar um colo de Deus. Faz o seguinte. Ontem eu fiz isso por mim. Eu sempre faço isso por mim. Eu aprendi a me limpar. Eu leio Gálatas, eu me limpo. Eu aprendi a me limpar. Eu não vou no psicólogo. Meu psicólogo é Jesus. Eu aprendi a me limpar. Eu sentei num lugar e olhei para os pássaros e falei: Pai, hoje eu quero colo, eu estou mal. Hoje eu estou no dia cinzento, hoje eu estou triste, hoje eu estou ruim. Hoje eu estou com diagnósticos errados no meu caminho. Hoje eu tenho um gigante para vencer. Me dá colo. E o Espírito Santo me tomou. E eu falei: nossa, Ele está aqui comigo sempre. Eu comecei a sorrir que nem um maluco. E as lágrimas descendo e o sorriso nos lábios. Eu falei: nossa, o Senhor é meu Pai. Eu queria gritar, eu queria falar: Tu é comigo, Tu não me deixa em nenhuma situação. Eu estava ali me sentindo a pessoa mais importante desse mundo. E obrigado, Senhor. Agora eu entro lá e agora eu arrebento. Agora eu arrebento. Falei: está aqui o teu vencedor, está aqui o que arrebenta mesmo. Eu estava meio bambeando, mas agora eu vou arrebentar. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: falou no meu coração. Gente, é lindo ouvir a voz do Espírito Santo. Ele falou assim, e aquilo começou a crescer dentro de mim. Ei, escuta aí, isso que estão falando aí, deixa comigo, que eu estou resolvendo. Vai lá e faz o que os homens mandaram tu fazer. E no dia marcado por eles, escuta aí, gente, você vai receber o diagnóstico e não tem nada aí. Sabe por que não tem nada aí?
porque tu é meu, e quem te arregimentou fui eu, e tu faz parte do meu exército. Então te levanta e só vai na direção que estão te falando, porque eu estou ali, na direção do médico, na direção de quem quer que seja, eu estou ali. Não, eu estou contigo e eu não te abandonarei. Levanta, vamos, Jonas. Eita, não estava conseguindo nem voltar embora. Levantei dali e fui para casa e a palavra veio. Oh, Deus maravilhoso. Enfia a cabeça embaixo da cama, querido, e grita, chora, porque o teu Deus é poderoso e Ele está contigo. Sabe quando que Ele está contigo para te derrubar gigantes? Quando as tuas raízes, elas estão fincadas num lugar onde não pode ser removida. A base, querido, anote aí na sua Bíblia. A base é Daniel 3,18 e nós vamos encerrar aqui. Daniel 3,18, aqueles homens como Daniel, jovens, foram levados para a Babilônia, cativos, presos, depois de ver Jerusalém ser destruída e seus pais serem mortos diante deles. Foram levados para esse lugar, e nesse lugar eles tinham uma raiz e uma base tão consolidada, que eles falaram para o rei Nabucodonosor em Daniel 3,18, ainda que a morte seja o nosso final, nós não adoraremos outro Deus. Nós não haveremos de adorar outro Deus. Pode botar mais fogo na fornalha, não adoraremos outro Deus. Aumenta o fogo na fornalha, não adoraremos outro Deus. Aumenta o fogo, não adoraremos outro Deus. Quando você já sabe a história, quando jogaram na fornalha, eles estavam no nível do profeta Ezequiel de profundidade. Apareceu o quarto homem, apareceu o arregimentador do soldado vencedor, apareceu aquele que arregimentou Abraão, aquele que arregimentou Noé, aquele que arregimentou o Cristo, aquele que arregimentou Davi. Ele apareceu na fornalha e ele começou a caminhar lá na volta da fornalha. E o Nabucodonosor, o rei mais temido, o imperador romano, ele tremeu na base e ele caiu de joelhos. Fique de pé no seu lugar. Hoje eu quero que você tome aqui a autoridade, baseado na palavra de Deus. A tua base é a palavra de Deus. E hoje eu quero te desafiar aqui, meu irmão. É um desafio que eu tenho para ti. Prepare-se. Você vai colocar debaixo dos teus pés os gigantes que estão te impedindo de ir para frente, seja emocional, seja na saúde, seja na área financeira, seja nos relacionamentos. Hoje você tem que botar ele por terra. O teu arregimentador está aqui. O teu general, Jesus Cristo, Ele está aqui. Ele está aqui nesse lugar, o teu general. Queridos, Ele está aí na sua casa, o seu arregimentador. Qual a resposta que você vai dar? O homem está aí, o general está aí. Ele é Cristo ressurreto. Ele está diante de você. Qual a resposta você tem para Ele nessa noite? Qual a resposta você tem para aquele que o arregimentou? Qual a resposta que você tem para ele? Hebreus diz que o justo viverá da fé. Olha o que ele diz: e ele não retrocede, ele avança e vai adiante, sempre conservando a sua alma. Hebreus, o livro de Hebreus fala isso. As cartas para as igrejas do Apocalipse diz assim: ao vencedor será dado vestes brancas. Levante a sua mão. Ao vencedor será dado ser coluna de justiça. Ao vencedor, olha o que está escrito: ao vencedor será dado ou receberá um novo nome e uma pedra. Ao vencedor será dado o reino dos céus. Essa é a palavra que João dá no livro de Apocalipse nas igrejas. Quando forem desatados os 7 selos, e o seu arregimentador é quem vai desatar os 7 selos, é Ele, Jesus Cristo. Ele irá desatar os 7 selos. O seu nome tem que estar lá, meu querido. Ele disse que ao vencedor será dado vestes brancas. Ao vencedor será dado o direito de ser coluna, baluarte da justiça. Ao vencedor será dado, queridos, o direito de receber um novo nome.
Ao vencedor será dado o governo junto de Cristo, seu arregimentador. Por isso levante a sua mão, vencedor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja do general Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, esse que está a serviço do Yahvé, do Eu Sou, esse que está a serviço desse Deus Todo-Poderoso. Levante a sua mão para Ele. Você vai derrubar todos os gigantes hoje. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu estou, Senhor, feliz com a Tua presença nesse lugar. Eu estou, Senhor, maravilhado, porque Tu me sustenta e sustenta a Tua igreja, que somos nós, todos juntos, os que aqui estão e os que estão em casa. Mas eu quero, Pai, te pedir, como naquele momento de ontem, oh Espírito Santo, eu quero te pedir hoje, vem aqui. Vem aqui, levante as suas mãos, querido. Levante as suas mãos para receber essa unção, para derrubar os gigantes que se levantaram diante de você. Receba aí na sua vida. O Espírito Santo chegou aqui. Ele chegou aqui. E agora você começa a entrar nas águas. Os seus pés, por que primeiro os pés? Porque os pés representam a base. Os pés irão ficar em raízes sólidas. Porque os pés primeiro? Porque os pés, eles representam uma base que não será removida. Então comece a levantar um clamor, porque o teu Deus, nessa noite, Ele te dá unção, Ele te dá força para derrubar gigantes na área financeira, na saúde. Hoje você derruba gigantes nos relacionamentos, na sua vida emocional, na vida dos seus filhos, vida conjugal. Venha restauração, venha em nome de Jesus o poder de Deus para apagar o intento do maligno contra essa igreja, contra os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Receba aí na sua vida. Receba aí. Abra sua boca e glorifique a Deus. Se você ora em línguas, pode orar. Pode orar em línguas se você ora. Se você tem a presença do Espírito Santo, pode falar, pode expressar. Expresse. Aqui é o lugar para você expressar. Vem, Espírito. Leva-me